Bem-vindos novamente, né, a esse momento aí de paz, de tranquilidade, de reflexão, que nós possamos apenas comemorar, na verdade, um aniversário, né? Porque essa transformação que a gente buscou, esses tempos fui fazer uma palestra e o nome da palestra é Por que eu sou Espírito? Por que eu sou? E aí hoje não, hoje é falar de Allan Kardec, mas ele, através da espiritualidade maior, né, que conseguiu codificar, conseguiu reunir tantas dúvidas que a gente teve e que a gente tem, né, e que ainda as teremos durante muito tempo até a gente poder completar um ciclo de compreensão. Eu sempre falo que a gente se transforma pelo conhecimento. E o conhecimento não vem sozinho, ele vem muito do que nós buscamos, mas ele vem assim também, né? Assim abrem portas para a gente buscar novos entendimentos. E quando alguém abre as portas e a gente compreende que ele está abrindo as portas, a gente também começa a enxergar o mundo de forma diferente, né? Então a gente não tem uma verdade absoluta, a gente está sempre em transformação, sempre acumulando um conhecimento diferente, porque o que ontem eu dizia que para mim era correto, hoje já é diferente. Eu já compreendo de forma diferente. E assim eu vou, né? Essa coletânea de informações que ele nos trouxe, quer dizer, ele codificou o que os espíritos trouxeram para ele. Se não as tivesse reunido dessa forma, nós continuaríamos nos perguntando. Não que a gente não continue, né? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu sofro? Por que isso? Por que aquilo? Né? São questões da humanidade, dessa falta de entendimento. E conforme a gente foi visualizando a maneira como ele nos colocou, a gente também começou a enxergar diferente até a nossa vida, né? Porque a gente começou a enxergar que, não, mas eu não sou só hoje, eu sou uma história, né? Eu sou um acúmulo de conhecimentos que vem de outras encarnações. Eu começo a entender que eu não sou essa matéria, eu estou nessa matéria, eu estou vestindo essa roupa humana, que hoje tem essa cor, tem esse jeito, amanhã terá outra cor, terá outro jeito, chinês, japonês, alemão, branco, amarelo, negro, não importa. Por quê? Porque a gente vai tendo que viver as experiências. E ele nos mostra, não só no Livro dos Espíritos, que a gente tem que viver as experiências. Então, quando eu não as conheço, eu me atiro. Quando eu leio e compreendo, eu me atiro de forma racional. A gente sempre aprendeu muito e ouviu muito que muitas vezes a fé é cega. Eu acredito naquilo e deu. Não. A fé é raciocinada. Ele nos mostra que a gente sempre, ao olhar para alguma coisa, tem que olhar os dois lados, tem que analisar de longe para poder entender melhor o significado daquilo. E o mais interessante é que quando a gente entende que a gente é um ciclo de vidas anteriores, de acúmulo de experiências, de acúmulo de conhecimento, a gente sabe que a gente está sempre em transformação. A evolução é inevitável. A gente aprende, eu aprendi com isso que eu no máximo que eu posso fazer é ficar parado. Mas eu não posso retroagir, eu não posso regredir aquilo que eu adquiri. E como tudo é evolução, eu sei que todo dia eu estou dando um passo para frente, né? A gente, quando olha para a natureza, a gente vê que a natureza nos oferece isso, porque todo dia ela está lá, né? Ela nasce, cresce e morre, deixa o filhote, né? E o filhote nasce, cresce, morre, deixa o filhote e vai em frente. A gente vai num terreno baldio, totalmente baldio, capinar o terreno, a gente limpa o terreno. Quando a gente se virar de costas e olhar de novo para o terreno, já tem uma semente que brotou. Porque ela está em evolução, aquilo ali não para nunca, né? E a natureza não para nunca. Às vezes a gente se assusta com ela, mas ela também tem a sua vida, a sua transformação para oferecer para a gente. Às vezes nos oferece com muita água, né? Como essa semana que passou, né? Ou em alguns locais oferece um terremoto, um maremoto, né? Uma
grande tempestade, e às vezes a gente se assusta porque a gente não está se preparando para perceber que tudo está em evolução. Ah, mas a pedra não está em evolução, ela está lá parada. Não, ela está em evolução. Porque a gente não conhece o princípio dela. Quer dizer, fisicamente e quimicamente a gente sabe. Mas a gente não sabe a história toda dela. E ela está hoje com uma vestimenta, como nós estamos hoje, mas daqui 50 anos ela está com outra carinha. Porque ela perdeu os pedaços, porque se ela se descascou, ela vai se desmaterializando, porque nós vamos nos desmaterializando. Nós também vamos perdendo essa rocha que nós somos. Nós vamos ficando mais macios, mais moles. Não pela idade, né? Porque com a idade a gente fica molinha, né? Mesmo assim. Mas não por isso. É porque a gente vai desarmando, né? Aquele conhecimento rígido que nos aprisionou. Por isso que no momento de hoje, que é bem atual, né? A gente fala muito em liberdade. Porque a liberdade é uma herança divina que o ser humano tem. Nós crescemos para sermos livres, porque livres nós vamos enxergar a verdade. Se alguém nos impõe ideias e exige que as nossas ideias fiquem fechadas naquilo, nós não vamos evoluir, nós vamos estagnar, vamos ficar parados. Então a gente tem que lutar pela liberdade, porque ela faz parte dessa evolução que nós queremos, né? E que nós buscamos. Então na natureza a gente vê isso todo dia. Só que a gente não olha muito para a natureza, né? Se a gente fosse olhar para as nossas ações, nós vemos que muitas vezes a gente diz, estou com energia baixa, né? Tô negativo, tô isso, tô aquilo. Eu nunca vi uma planta dizer isso para mim. Hoje eu não vou dar flor. Tô cansado. Não, hoje eu vou. Né? Hoje eu não vou crescer um pouquinho. Porque eu tô cansado. Eu não vou dar o cheiro, o perfume da minha flor para ninguém, porque hoje eu estou estressado. Não. Ela continua. E isso a gente adquiriu aonde? A gente adquiriu quando a gente conseguiu, pela doutrina espírita, estudar e perceber que tudo está em evolução, que nós somos seres que queremos evoluir, que queremos nos transformar. Mas a gente vem de formações muito antigas, né? E muitas vezes muito rígidas, né? Porque a gente fala na escravidão, quando a gente fala em escravidão, a gente pensa na escravidão física, né? Aquela da exploração do ser humano sobre o ser humano. Mas a gente não fala da escravidão mental, daquilo que nos escraviza, nos prende e que a gente não consegue sair daquilo. E os nossos livros mostram que tem saída, só que nós precisamos chegar neles. Nós precisamos chegar neles. A história ali estava muito boa, porque estava bem completa, né? Assim, estava mostrando bem toda a herança que ele deixou, né? Claro que quando ele recebeu a oferta espiritual de você foi o escolhido, mas se você não quiser, não tem problema, nós vamos escolher outro. Deus faz a mesma coisa com a gente. Eu vou te dar essa oportunidade, que é de dor. Mas eu não quero. Mas é uma oportunidade. Mas se tu não quiser, eu dou para outro. Aí a gente não quer a dor, beleza, daí a gente não aprende sobre ela. Né? Então todas as ofertas que vêm de Deus, a espiritualidade mostrou esse caminho. Só que isso tem 167 anos. E o mundo está se transformando. Então, está na hora de nós rever. Mas nós não entendemos isso ainda. É melhor entender primeiro, depois a gente rever, né? A sociedade está querendo rever conceitos, está querendo mudar os conceitos, está querendo tirar a religiosidade das pessoas, está querendo desmanchar a família, mas ela não aprendeu ainda a viver em família. Ela não aprendeu ainda o que é a religiosidade. Então não é assim que se mudam as coisas, é entendendo. Quando a gente entender que a sociedade, não é assim, porque assim tem nos prejudicado, vamos mudar. Sem que seja, como a gente diz, goela abaixo. E quando a ditadura se impõe em nós, ela se impõe goela abaixo. Ela não nos dá a oportunidade de nós escolhermos. Mas nós somos livres. Nós somos
o livre-arbítrio me diz isso. Aonde que eu aprendi o livre-arbítrio? Aí. Que nos diz que eu sou livre para agir e pensar. Só que toda vez que eu ajo, alguém viu, alguém analisou. Mas toda hora que eu penso, ninguém viu. Ninguém. Essa é a liberdade. Tem uma pergunta num dos livros que pergunta: existe a liberdade absoluta? Nesse livro, né? Nesse livro aqui, na Lei de Liberdade. Existe a liberdade absoluta? E ele diz: não. A espiritualidade diz que não. Ela só seria absoluta se eu vivesse sozinho no meio do deserto. Mas eu não vivo sozinho. Eu não consigo viver sozinho. Então a tua liberdade tem limites, que é o outro. E ele te ajuda a encontrar o melhor caminho, porque você também ajudará ele a encontrar o melhor caminho. Então, quando essa criatura foi selecionada, porque a espiritualidade via nele o quê? O homem íntegro, incorruptível, honesto, imparcial, que saberia olhar a coisa sem tendências de puxar para si. Nós homens temos muito essa tendência de puxar as coisas para nós, porque quando nós puxamos para nós, nós dominamos alguém. Nós submetemos alguém à nossa pressão, à nossa maneira de ser, ao nosso jeito, e a gente passa a dizer: quero que você aja desta forma. Quando não tem alguém assim, a gente escolhe um cachorrinho e diz assim: senta. E ele senta. Corre, ele corre. Vamos pegar a chave dele, entende o sinal, né? É o poder, nós ainda procuramos muito pelo poder, porque nós temos a necessidade de sermos vistos, não acreditando que nós estamos sendo vistos todos os dias, que nós não precisamos atropelar ninguém para ser visto, que nós não precisamos julgar, que nós não precisamos correr para ser, para ter, nós precisamos apenas ser. E se nós pensarmos que nós podemos ser homens íntegros, honestos, incorruptíveis, imparciais, nós achamos o caminho mais fácil. Mas nós temos o livre-arbítrio. Eu posso escolher as pedras do jeito que eu quiser. Eu posso escolher o caminho mais espinhoso que eu quiser. Eu posso não marcar o caminho para não aprender a voltar. E eu posso escolher aquela porta estreita ou a porta larga para levar a minha vida. É eu que escolho. Que poder que a gente tem. Por que eu preciso ter o poder sobre os outros? Eu preciso ter o poder sobre mim. Tudo aqui fala de eu, ele, nós. Fala de nós. Mas fala principalmente de cada um individualmente. Porque se eu não desembarcar da gaiola, eu vou viver engaiolado. E que eu saiba, um pássaro engaiolado, ele está limitado. Ele enxerga um pouquinho, mas ele não pode voar. Nós homens, quando nós somos convencidos por ideias, porque dizem que é muito fácil convencer os homens pelas ideias. Minta, fica mentindo, até aquelas pessoas acreditarem que aquilo tem sentido, porque só se fala nisso, então é verdade. Não. O Espiritismo nos mostra que nós precisamos estar atentos. Primeiro, atentos a nós. Já falei outras vezes, aqui mesmo nessa casa, que quem é que fala lá que ver para crer? São Tomé, né? Eu preciso ver para crer. Não vai ver, não, né? Como é que tu vai ver Deus? Então tu não crê. Se a gente se entregar à diferença, dizer, ok, eu vou crer. E aí as oportunidades eu vou vê-las. Eu vou entendê-las. E aí eu vou entender o que é Deus. Aonde que está isto que nós procuramos. Porque nós não procuramos Deus porque Ele disse que nós somos um pedacinho dele, nós somos uma centelha. Para que procurar? Eu tenho que crer. Porque se eu creio em mim, essa fé me faz pensar quem eu sou. Por que a minha dor bateu? Por que a minha alegria está presente? Por que o meu conhecimento não vem? Por que isso? Por que aquilo? Muitas vezes, as grades da liberdade são tão estreitas que já quando criança alguém nos diz, você é um burro.
E a gente põe a canga. E vai levar a vida inteira pensando, eu sou um burro. Você não presta. E a gente começa a olhar que a gente não presta. Outro dia eu observei uma frase que a gente usa assim, às vezes na brincadeira, mas que tem um sentido enorme. Mas como é que tu vais? Ah, tirando o que não presta, vai tudo bem. Você ouviu isso, né? Caramba! Se eu digo que tirando o que não presta, Deus está me dando só a bomba, só uma caixinha. Porque eu preciso tirar o que não presta. É porque eu não estou vendo que Deus não diz isso. Eu que botei na minha cabeça. Não preciso tirar nada, porque o que eu acho que não presta, quem sou eu para achar que eu não presto? Quem sou eu para não dizer que aquela oportunidade cabeluda, como a gente diz, né? Aquela oportunidade que castiga, que dói, que machuca, não é o meu melhor. Não é para o meu melhor. Como? Então não tem que tirar o que não presta. Porque não existe o que não presta. Não existe. Porque senão eu diria assim, a natureza não presta. Eu não posso dizer que a natureza não presta. Não posso. Eu não posso dizer que um homem não presta. Ele pode ser o maior mentiroso, como a gente vê hoje em dia. Mas não posso julgar ele. Não sou eu que vou julgar. Eu posso ensinar a quem eu tenho influência, não de forma ditatorial, não de forma impositiva, que ele siga o melhor caminho. O caminho do homem íntegro. O caminho do homem íntegro. Allan Kardec fez um papel interessante, porque quando ele teve esse convite, ele começou a procurar nas casas, nesses locais, né, das pessoal que se reunia por diversão, por curiosidade, né, e começou a analisar e visualizar, e algumas dessas casas estavam um pouquinho mais bem preparadas e começaram a levar mais a sério. E começaram a anotar as coisas que aconteciam, em forma de relatórios. Tal dia, né, tivemos a seguinte manifestação, a pergunta foi tal, a resposta tal. E porque não foi ele que ficou fazendo as perguntas. São 1019 perguntas. Né? Hoje, talvez a gente fosse ler e entender bem, talvez a gente fizesse mais uma ou duas perguntas. Né? Talvez, porque o mundo muda um pouco, talvez a gente tivesse outras perguntas para fazer. Mas não precisa, porque nós precisamos primeiro entender essa. Então, o que ele fez? Ele começou a frequentar esses locais e lá pelas tantas ele começou a pedir esses relatórios. E as pessoas davam para ele, ele começou a juntar. Um trabalho esgotante, porque ele tinha que ler, separar o tipo de pergunta e o tipo de resposta. Aí quando ia na outra casa, pegava outro. Não, mas aqui tem algo afim, né? Essa pergunta tem a ver com essa. Não, mas aquela ali tem a ver com a outra. Aí ia na terceira casa, totalmente nada batia. Por quê? Porque lá se dizia completamente ao contrário do que tinha aqui. Então, aí ele começou a entender que ele precisava fazer perguntas. Porque tem dúvidas ainda. Depois ele vai dizer, né, que os espíritos estão brincando, né? Que são os falsos, né? Que diz uma coisa que, no fundo, para brincar com a gente, para ver se a gente vai mesmo, porque a gente acredita na mentira. Então, se divertem com a gente. Então, depois de várias reuniões e vários documentos na mão, ele começou a juntar. Pô, mas essa pergunta está perguntando quem é Deus? O que é Deus? Que bicho que é Deus? É um ser humano? Sabe? Daí ele começou a fazer perguntas sobre Deus. Ele começou a fazer perguntas sobre as plantas, sobre a natureza, sobre os animais. E ele começou a identificar que lá naquelas questões existiam aqueles dois mundos que hoje a gente tem bem clareza, que é o mundo, né, visível e o invisível. Só que o mais impactante é o invisível. Né? Ele é tão impactante que às vezes eu penso em alguém aparece na minha vida. Eu penso em alguém, toca o telefone, não é essa pessoa, mas é alguém muito relacionado e que me faz de novo lembrar daquela pessoa. Engraçado? Não, mas está tudo interligado. Né? Está tudo interligado. Quando nós dizemos que nós somos negativos, energias ruins, não sei o quê, mas vamos parar para pensar. Nós somos quanto da natureza? 0,001%. Eu acho que não é nem 0,1%, é muito. Nós somos um tantinho assim da natureza. E nós que somos inteligentes dizemos que nós estamos com energias negativas. Coitada da planta, né? Coitada da areia. Coitado do pássaro.
Mas ele não está pensando nisso. Ele está cumprindo o papel dele. Por que nós não podemos cumprir o nosso papel? O Evangelho, o livro da mediunidade, todos nos ensinam que nós precisamos pensar melhor, pensar mais positivo. Olhar que a natureza, que é a maior parte que está presente, porque nós somos natureza, está ali nos dizendo, nós somos homens. Dá uma tempestade, cai, brota de novo, não é mesmo? Vocês já viram? Eu me lembro há uns, deve ser uns 30 anos atrás, quando eles fizeram o túnel, e eles fizeram lá em Florianópolis, e eles fizeram o aterro da Baía Sul. Foi um escândalo. Porque, nossa, vai estragar o reino animal da costa, né, lá do Saco dos Limões, né? Uma área lá do Saco dos Limões, e um morro, né? E foi aterrado ali uns 250 metros. 10 anos depois, lá onde terminou o aterro, estava assim de berbigão como está até hoje. O mangue cresceu, se recuperou inteiro, muito mais do que tinha lá na borda, porque lá estava uma via e o mar. E alguns lugarzinhos que tinham um pouquinho mais de areia. Ali nascia o mangue, ali tinha o berbigão e tal. Quando foi lá para fora, a natureza tomou conta. Porque ela é dominante. Porque ela é que comanda. Nós não somos nada. Tanto é que nós somos bem fraquinhos, né? Não, pisamos em falso no hospital. Tirou a camisinha, pegou um ventinho, puf, gripe. Nós somos muito fracos, nós quebramos fácil. Mas nós temos uma vantagem, nós somos chorões. Nós choramos muito. Nós nos lastimamos muito. Porque parece que sou só eu que sofro. Porque eu não entendi ainda por que eu sofro. Eu não entendi ainda por que Deus me ofertou a dor. E eu ainda não compreendi que eu tenho que parar de dizer assim, obrigado por essa dor. Ela vai ficar mais leve. Porque eu vou me convencer que eu estou agradecendo aquela dor. Porque não tem aquela frase que diz assim, tudo passa? Vocês têm dúvida? Tudo passa, gente. Tudo passa. Até o amor entre os seres humanos, né? Porque aquele amor que nós casamos com ele é um amor de posse, né? É a minha, é o meu. Né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho 10 filhos, são os meus filhos. E o do vizinho é dele. Nós ainda estamos nessa, né? Porque o amor que ele vai nos pregar, vai nos ensinar, que daí entra lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, é um amor universal. É aquele amor que não tem distinção. E no Evangelho ele vai dizer assim, quem são meu pai e minha mãe, né? Cristo falando para alguém que diz, só seus irmãos estão lá fora e sua mãe. Mas quem são? São vocês, ele diz. Ninguém entendeu. Hoje, para muitos, se tu leva essa frase, né, essa parte do Evangelho, ainda as pessoas não compreendem. Porque não, os meus são os meus. A posse. Isso não é amor universal. Por isso que a gente perde. Eu costumo dizer assim, a gente passa por 2 processos bem claros. Primeiro é o desejo. A gente deseja qualquer coisa. E tu vai, deseja. Aí quando você conquista, você se apega. Ferrou. Porque na hora que você se apegou, você não consegue mais se desprender daquilo. Então, você vai lá e conquista um ser humano para viver contigo e depois se apega, porque é meu. Mas como que é teu? Aí eu quero uma bicicleta. Aí eu faço de tudo, é um desejo, vou lá e consigo. Me apego à bicicleta. Aí ninguém toca, ninguém mexe. Nossa, tem corrente, tem isso, tem aquilo, né? Porque é meu. Só que às vezes tu pensa que é um carro. Às vezes tu pensa que é uma casa. Às vezes tu pensa que é um Big Brother que tu quer ser. Né? Buscando fora, não buscando dentro. Então, quando ele conseguiu reunir muitas questões, algumas muito parecidas, outras muito antagônicas. Então ele passou a frequentar as casas, porque dele já estava convencido que do mundo invisível tinha alguma coisa, e ele começou então a fazer, aí ele fazia as perguntas, reuniu aquela pergunta, refez a pergunta numa casa, na outra, e aí ele juntou a resposta. Por quê? Porque quando ele entrou nesse trabalho, a espiritualidade maior disse que ajudaria ele a achar o caminho. E ele confiou.
ele creu, né? Ele acreditou. Ele acreditou. Ele não precisava ver, ele acreditou. E na hora que ele começou a acreditar, as coisas fluíram. Então ele fazia a pergunta e vinha 10 respostas certas, uma negativa. Os falsos profetas, né? Então ali, eles estão sempre zumbizando, né? Aí está ali no livro, nas perguntas tem isso. Tem espíritos zombeteiro? Tem. Zombeteiro. Tem isso? Tem, porque é quase, na verdade, um espírito, o que é? É como se fôssemos nós, porque nós também somos espíritos. E entre nós humanos não tem de tudo? Tem de tudo. Tem o manso, o dócil, tem a fera, o cruel, né? Tem de tudo. Não está longe da família da gente. Né? E às vezes está na parentela. E às vezes não, às vezes é só um amigo, às vezes tu nem conhece, mas tem, ok. Mas tem os bons também. E aonde que nós temos que focar? Nos bons. Nós não temos que focar na mentira, nós temos que focar na verdade. Ah, mas engana. Não, engana porque tu está procurando no lugar errado. Quando você começa só a ouvir uma coisa e que tu quase não acredita, mas só se fala naquilo, você tem que mudar o foco dali para o outro. Kardec fez isso. Ele fazia a pergunta não vinha muito, a resposta não vinha muito coerente com a anterior, ele buscava outra, não vinha, mas começava a vir outra resposta, então é aquela resposta. Aí ele fechava a pergunta e fechava a resposta. Quando ele construiu esse livro, tirou muitas dúvidas e essa coisa das mesas girantes, deixou de existir. Né? Usava um cestinho, imagina um cestinho com uma caneta para escrever, era batida, era um era sim, duas era não, depois, primeiro eles começaram A era uma, B duas, nossa, né, ele pega o Y. Então, o homem estava provando isso. É a ciência. Quando não se conhece, tu vai tateando, né? Vai, cai aqui, acerta ali, cai lá, daqui a pouco tu acha um caminho melhor e vai ter uma resposta mais segura. E aí ele chegou nessa conclusão. Mas quando ele chegou nesse, ok, tá desmistificado, né? A questão do milagroso, porque a principal resposta que dá para pensar que tem no livro dos Espíritos é que tudo pertence a uma lei da natureza, faz parte da natureza. Não é nada miraculoso. Não, é a natureza que está ali. Se demonstrando. Porque quando a gente olha para a natureza, ela se demonstra para a gente. Quantas vezes a gente nunca olhou para uma flor que você tem no teu jardim e um dia tu parou assim, olhou bem para ela. Ela é toda pintadinha, caprichosamente pintada. Aí tu, meu Deus, nunca tinha visto isso. Nunca. Se eu fizesse uma pergunta bem simples, vocês conseguem descrever o portão do terreno de vocês? Abriu. E lá na frente, no terreno do vizinho da frente, é um muro? Alto, baixo? Rebocado ou não rebocado? Tem grade, tem tela, tem PVC, tem planta? E aquela árvore lá? Ela dá flor quando? Fruto quando? Tu sabe dizer? Mas tu sabe dizer quem é o ator da novela, quem é o cara da televisão? Olha a diferença. Porque se eu olhasse para aquela planta, eu podia dizer assim, goiabeira dando goiaba em julho, tá doida? Aqui, no nosso calor, na nossa região, ela tá doida. Aqui tu olhas uma macieira com as maçãs lindas, que tu abre assim, sai aquele suco, até deu vontade, né? Não, aqui no calor, aqui embaixo, não. Aquela maçã, não. Porque aquela maçã precisa estar no frio. Ela precisa apanhar, sussurrar, ela precisa estar gelado. Quanto mais seco, mais frio, melhor, mais doce ela vai ficar. Que legal! Deus deu uma oportunidade para uma planta passar por um local, por uma região tão hóspeda e dar um fruto tão bom. Experimenta plantar goiabeira lá na serra, né? Não vai dar, ela vai dar as goiabinhas, mas não vai ter o sabor daqui.
Porque a natureza colocou as coisas no lugar certo. E no meio de toda essa natureza, ela disse assim, vou botar esse monte de gente, né? E voltou. Que somos nós. Será que eles vão perceber que a obra deles é muito pequena em relação à obra que está pronta, que vocês chegaram, que nós chegamos? Será que nós vamos perceber? Não. Nós embarcamos no carro, só enxergamos o carro, o trânsito, nós entramos no escritório, só enxergamos o escritório, nós chegamos em casa, só ligamos a televisão, porque tem lugar que a televisão não desliga nunca. Nunca. 24 horas por dia. Você está onde? Você está olhando para fora? Olha para dentro. Porque quando eu olho para a natureza, eu estou olhando para dentro. Porque lá tem natureza. E eu sou natureza. Compreende a diferença? Por isso que eu olho para a natureza. Porque ela nos ensina o caminho. Quando ele concluiu esse livro e que desmistificou a questão, né, da magia, né, e das superstições, porque conforme eles foram descobrindo naquelas mesas girantes, naquelas coisas, cara, nossa, né, a fantasia cresce, claro, porque a gente não conhece, a gente imagina. Ele teve que fazer um segundo livro. Mas esses caras que estão ali sentados na mesa, que hoje nós chamamos de médiuns, um que escreve, um que ouve, um que vê, um que, né? Eles precisam ter um caminho, senão cada um vai desvirtuar para sei lá para onde. Livro dos médiuns. Fui estudar como que deve se comportar aquele que tem esse dom. Todos nós temos. É o que a espiritualidade nos diz. Só que, como nós olhamos muito para fora, nós não sabemos que temos. Mas quando a gente olha para dentro, a gente sabe que tem. Daí a gente começa a perceber. Tem um livro espírita, não é daqui dessa coleção, que fala que nós... escapou. Por favor. Daqui a pouco vem. Né? Mas, voltando então, ele montou o livro dos médiuns. No livro dos médiuns, ele consegue esclarecer que tem o falso, que tem o verdadeiro, e que nós precisamos usar uma fé raciocinada para selecionar, porque às vezes a gente é enganado. E às vezes a gente é enganado. Imagina se na fala a gente é enganado. Imagina numa coisa que é invisível, que nos conduz. Que na espiritualidade diz assim, mas por que o cara bebe tanto? Mas você acha que ele está bebendo sozinho, né? A pergunta dele, você acha que ele está... e tem mais gente junto? Tem. Mas o que os outros estão bebendo? Só a essência. Mas eles têm o poder de te conduzir a tal ponto que tu pode ficar dependente. E aí você toma, porque tomo para me alegrar, não. Você toma porque está sendo conduzido a fazer isso, porque outros estão inalando aquilo que você está achando que está usufruindo, que é a essência do álcool, que é, né, a depravação que vem junto, é tudo aquilo, né? Tudo aquilo. Mas isso é com o corrupto, né? Isso é com o fumante, isso é conosco. Porque quando nós nos viciamos em alguma coisa, nós literalmente esquecemos o resto, nós ficamos viciados naquilo. Ou pelo sexo, né? Muitos são viciados pelo sexo, achando que isso vai, não vai em lugar nenhum. Eu tenho amigos que tiveram vida assim, de relacionamento de 30 pessoas, e no fim para em alguém porque dizem, nossa, o que eu fiz? Mas daí acordar depois de tudo isso. Aquela necessidade que tem, por quê? Porque estava viciado naquilo. Naquele tipo de experiência. Porque parece que aquilo vai... Não, aquilo é só uma partezinha da vida, gente. Né? Assim como uma partezinha da vida é comer, alimentar-se. Porque é necessário, porque nós temos uma matéria que precisa disso. Mas ela precisa que também a gente cuide. Então, quando ele percebeu como que as pessoas agiam lá dentro da casa espírita, principalmente os médios, ele escreveu o livro da mediunidade. E aí ele disse, não, mas agora falta um lado, porque foi a filosofia, foi a ciência, né? Um pouco de filosofia, um pouco de ciência, e aí ele precisava de algo moral, porque ele percebeu que estava muito próximo de ser uma doutrina, uma religião, eu não sabia bem, tanto é que a gente até confunde, né? O espiritismo é uma religião, não é religião? Né? Não, nós chamamos de uma doutrina, ciência, né?
e filosofia. Mas é uma religião de alguma forma. Então ele foi buscar no Evangelho. Aí ele passou a estudar o Evangelho. Fazendo perguntas para o Evangelho, porque o Evangelho vem lá, está enfiado lá dentro da Bíblia, mas a Bíblia é gigante, tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento. E ele vai lá e busca dentro o que é que lá dentro fala de reencarnação. Porque naquela época não tinha essa palavra reencarnação. A palavra que tinha era ressurreição. E aí quando ele faz perguntas, tá, mas nós vamos ressuscitar com o tamanho que eu tinha há 350 anos atrás? Com o jeito que eu era? Eu vou ressuscitar? Não. Aí tu começa, nossa, mas isso aqui vai voltar? Ainda vai voltar igual, com os mesmos pelinhos, com a mesma quantidade de pelinho que eu tenho, porque eu não quero perder nenhum. Aí tu vai ver, não. Aí tu olha, depois de mortos, né, quando nós chamamos, tu olha a nossa matéria lá, 8, 10 anos depois, tu diz, meu Deus, cadê? Alguém levou. Mas o mais engraçado é que ele levou, mas não saiu do planeta. Engraçado, né? Nós temos todo esse volume, e esse volume vira um pó, e esse pó não sai do planeta. Não saiu, não está lá na Lua, não está no planeta, não está na Terra. Porque a gente que estudou química na escola, estudou uma tabela química, né? Plutônio, ouro, níquel, nós temos um pouquinho de cada, né? Quando aquilo, e aí se tu pegar essa tabela, que normalmente é de papel, né? E você botar dentro da água, e some tudo, se desfaz. E aquela química que está ali, é a tabela química. Nós também somos uma tabela química. Quando nós ficamos 10 anos lá dentro em algum lugar, ou queimamos, né? Porque hoje em dia se faz a cremação, né? Ah, mas pá, daí evaporou. Tá, mas e se evaporou essa fumacinha, vocês acham que foi para onde? Para a Lua? Para Marte? Não, está aqui no nosso planeta. Saiu daqui, foi para algum lugarzinho ali. E a matéria que sobrou é química. Tem ouro, tem níquel, tem... ouro tem um monte, só não tem dólar. Mas está cheio de coisinha ali dentro, né? Mas tem coisas plutônicas, né? Que são, às vezes, um pouco venenosas, né? Que a gente não quer muito, né? Mas tem. E tudo fica na natureza, porque nós somos a natureza. Tá, mas e daí o que vai acontecer? Vai acontecer que um vegetalzinho vai pegar o meu ouro, que é só simbólico, né? Porque não é ouro material, né? Vai pegar o meu oxigênio, que ainda está lá, meu hidrogênio, meu isso, meu aquilo, e vai crescer. Porque ela precisava. E ela achou, tem aqui, vou me alimentar disso. Se alimentou, beleza. E a partir daí a vida começa de novo. Porque ela vai cair, vai germinar, e aí um dia um bichinho vem comer, o outro bichinho come outro bichinho, e aí a vida começa toda de novo a voltar, e um dia é capaz de nós comer um animalzinho e trazer de volta. Nós mesmos trazer de volta para nós. Ou alguém vai ficar com o meu ouro. Nos dois sentidos, né? Fica no ouro que vai e fica no ouro que eu tenho dentro de mim, né? Porque é isso, nós somos parte integrante dessa natureza, não tem. Então, quando ele vai escrevendo os livros, a gente vai começando a entender que realmente tem nexo. Tem nexo. Depois a gente vai escrever o céu e o inferno, mas não vamos nem entrar nele, né? Mas quando a gente... Por isso que tem uma sequência, é bem lógica até a sequência, né? Como? Está tudo linkado. Está tudo linkado, exatamente. Então, por hoje vamos parar aqui, né? Vamos só comemorar, senão a gente vai longe. Então, que tenha sido proveitoso a gente pensar, não necessariamente ali, mas pensar na beleza que foi descoberta para nós, a oferta que Deus nos deu, né, que a espiritualidade maior nos deu, para permitir que um pequeno grupo, né, mais um pequenininho ali, mais um pequenininho, porque o espiritismo não cresce tanto, né? Ele é sempre casas pequenas, né? Mas lá fora tem gente que quando aperta, vem. Quando aperta e a gente dá uma palavra assim, mas calma, né? Que a gente fala do jeito que o espírita entende a vida, a pessoa começa a ficar pensativa.
Porque às vezes ela só pensou em ter. E não conquista, né? Porque a gente quer ter e não adianta a gente querer. Se Deus quiser, Ele dá. Ele dá, não te cobra nada, Ele só diz, use bem. Só. E muitos usam para eles, né? Tudo bem? Outros usam para todos, né? Por isso que a riqueza é bonita, a riqueza material. Porque ela gera famílias. Ela abastece famílias que não teriam outra condição se não tivesse. E tem gente que briga com o rico. Deixa o rico. Que bom que ele existe, porque ele gasta, ele dá sustento, ele tem empresas, não importa se tem milhões de funcionários, essas pessoas estão sendo aproveitadas pela espiritualidade, ganhando oportunidade e construindo famílias e modificando o seu comportamento, aprendendo. Ah, mas eu fiquei uma vida inteira lá. Graças a Deus, porque tu ajudou. Pensa tudo que tu ajudaste. É porque tu não estava no meu lugar. Não, não quero. A minha cruz é a minha. Não quero estar no lugar de ninguém. Você também não quer estar na minha. Né? Não vai. Então que a gente possa ter usufruído da noite de hoje, comemorando nosso grande ídolo aí, que foi o Kardec. Ok?